Graça e paz, bom dia. Nessa sexta-feira quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E o tema dessa palavra que nós vamos tratar hoje e amanhã é a videira verdadeira e os seus ramos. As últimas conversas que Jesus teve com seus discípulos antes de ser preso, antes de levarem ele, carregarem ele para a prisão, foram conversas muito importantes. O Evangelho de João, ele conta como aconteceu, como se deu essa conversa de Jesus com os seus discípulos. Inicia-se no capítulo 13 de João e segue o que começa com o relato da ceia e segue até o João 17, que é a sua oração sacerdotal. Nesse texto, Jesus deixa com os discípulos conhecimentos que ele considerava mais relevante. João 15 trata justamente desses ensinamentos. Aqui o Senhor faz uma autorrevelação e ao mesmo tempo traz uma nova perspectiva sobre a comunidade cristã, objeto de sua graça, que resume única e exclusivamente em ser discípulo de Cristo. O texto aborda o que existe de principal e mais importante a ser entendido pelos seus discípulos. O relacionamento desse com Jesus. Como se deve proceder esse relacionamento e como Deus entende como relacionamento eficaz. E que só a frutificação é mediante a dependência completa e restrita a Jesus Cristo. E eu quero começar lendo João 15, de 1 a 6, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Jesus traz aqui uma autorrevelação. Eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, vinha, videira, pela tradição judaica, ela se refere a Israel. A gente pode ver isso em Isaías 5, de 1 a 7, Jeremias 2, 26, Salmos 80, de 9 a 15. A tradição judaica trazia esse conceito de que videira era a nação de Israel. Com essa afirmação, Jesus traz uma perspectiva diferente, a analogia da videira. Ele diz: eu sou a videira, não é a comunidade de Israel. Eu sou a videira verdadeira. Dele flui a vida para os ramos e um potencial para a frutificação. Aqui, Jesus também fala sobre o Pai. Qual o papel que o Pai tem nessa analogia da videira. Aquele que cultiva é aquele que cultiva a videira. É o agricultor que cuida, que limpa para que produza mais e que também, pelo seu julgamento, pode retirar esse ramo da videira e cortar e tocar fogo nela, apartar esse ramo da videira. Nós somos os ramos onde se dá a frutificação. E aqui participa da videira tanto os judeus como os gentios, tanto aqueles que faziam parte da comunidade de Israel, como também os gentios. O que qualificava e o que continua qualificando a pessoa a se tornar um ramo é permanecer em Cristo. Observe que a frutificação acontece através de nós. Deus, como agricultor, lança Jesus à terra.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como semente, Jesus se permite morrer. Lá em João 12, 24, ele diz: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ele é a videira. A videira estende seus ramos, que somos nós. E a partir de nós os frutos acontecem. Isaías vai falar assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. A frutificação acontece através de nós. Alguns princípios importantes acerca do relacionamento entre nós, discípulos, e Jesus são mencionados aqui. E vamos estudá-los nesses 2 dias. O primeiro é estar ou permanecer. No versículo 2, Jesus vai dizer que o ramo que estando nele não frutifica, o Pai o corta. Porém, no verso 5, Jesus diz que todo ramo que permanece nele, esse dá fruto. Parece um pouco contraditório, entretanto, se observarmos um pouco mais o texto, perceberemos que, de fato, Jesus está dizendo: estar é apenas uma condição que pressupõe um movimento de estado de proximidade. A tônica usada aqui nesse verso comunica um estado descompromissado. É um tipo de condição que pode ser instável, passageiro, superficial. Estar é algo superficial. Permanecer, entretanto, é uma proximidade perene. Há um envolvimento, um compromisso, é um estado que indica continuidade. Por ora, é importante entender que um ramo pode ser desconectado da videira. E quem faz isso é o Pai. Mediante o seu julgamento, o ramo infrutífero será cortado. A exortação clara de Cristo aqui aos seus discípulos de permanecer nele é algo que ele vai falar durante todo o capítulo, os primeiros versículos do capítulo 15. Tem um sentido amplo, significados que são mencionados por Jesus ao longo do texto. Outro princípio importante acerca do nosso relacionamento com o Senhor fala sobre independência ou dependência. A independência a Cristo acabará por nos condicionar à sequidão e, por fim, à morte espiritual. Não há como ter uma vida plena longe, à parte da videira. Isso a gente vai ver lá no versículo 6, nós lemos. A independência origina-se no orgulho, arrogância de achar que sabemos fazer as coisas por simplesmente estarmos com Jesus. Isso é um equívoco. O poder e a autoridade de ações do reino de Cristo se dão através de um relacionamento que exige um compromisso, que exige comprometimento. Sem mim nada podeis fazer. Não há como fazer a obra de Deus separado de Deus. Entenda, não há como fazer a obra de Deus sem Deus. Jesus está falando aos seus discípulos que não há nada que eles possam fazer no reino independente dele. Há uma parceria aqui. As tarefas, as realizações, o desenvolvimento do reino se dá através da vida de seus discípulos, mas jamais eles devem esquecer que tudo isso se dá a partir dele. A argumentação de Cristo aqui, acerca da dependência de seus discípulos em João 15, não se trata de subserviência em absoluto. Se assim o fosse, ele não falaria depois que os chamavam de amigos. De fato, ele deixa claro aos seus discípulos que está dizendo que era algo além da relação de servo e senhor. Jesus está revelando e deixando claro na mente e no coração de seus discípulos. A essência da relação entre eles se baseava em 3 fundamentos: unidade, amor e obediência. Permanecer em mim fundamenta-se um tripé que interage entre essas 3 coisas. É uma abrangência do seu amor, e do simplificar não faz parte, vai muito além da superficialidade da relação com Cristo. E eu queria que vocês entendessem um pouco a respeito disso. Começamos a falar sobre a videira
E amanhã nós terminaremos esse estudo. Quero orar com você. Senhor, que nessa manhã, nesse dia, o Senhor possa fazer ruminar em nosso coração que o que mais importa de verdade é permanecer no Senhor. E permanecer na videira se trata de um relacionamento onde há comprometimento, onde há, Senhor, relacionamento íntimo, íntegro. No nome de Jesus, que possamos a cada dia crescer nesse relacionamento, receber do Senhor a vida, a graça, o poder que advém dessa relação que temos contigo. Nós te louvamos e te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus.